Manhã. Entrevista do dia. Ontem, dia 10 de julho, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Ocular, que tem a intenção de alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico de doenças que, se não tratadas, podem levar à perda da visão. Quem participa hoje do Nova Manhã Araçatuba para falar sobre o tema é o oftalmologista do Hospital do Olho de Araçatuba, o doutor Jean Coutinho. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Bom E dia. ouvintes do Nova Manhã. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês. A gente que agradece aí pela sua disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda de médicos é muito apertada, né? Doutor, quais são as principais causas de cegueira de forma geral? Então, por incrível que pareça, dentre as duas principais causas de cegueira e deficiência visual, a gente tem o erro refrativo, que seria facilmente corrigido com óculos ou uma lente de contato. Depois, é a catarata, né, que na maioria dos casos é muito fácil de ser resolvida com cirurgia, né? Claro que tem os casos mais graves. E depois segue a fila as doenças mais sérias, como degeneração macular relacionada à idade, glaucoma, retinopatia diabética, opacidades corneanas, dentre outras. Me preocupou a primeira informação. O senhor disse, se eu tenho um problema refrativo e não uso óculos ou demoro, isso pode me levar com o tempo à cegueira? Na verdade, não é que isso represente uma doença, né? Mas a definição de cegueira, ela implica no quanto a pessoa enxerga. Ou seja, a gente usa algumas notações técnicas e tem muita gente que tem 2, 3 graus de miopia, né, que já não consegue enxergar bem para longe e que aí tem uma visão menor que 20/200, 20/400, e isso já seria classificado como cegueira. Mas, em contrapartida, se a gente colocar um óculos na maioria dessas pessoas, o problema é facilmente resolvido. Ah, entendi. A gente fica com aquela percepção como leigo que cego é a pessoa que não enxerga absolutamente nada, que não tem qualquer percepção de luz. Então, tecnicamente, não é bem isso. Ok. E existem doenças, doutor Jean, que sejam sazonais da visão, ou seja, que aparecem mais em uma época do ano do que em outras? Com certeza, né? Nós temos as conjuntivites, né, que por serem doenças infecto-contagiosas têm sim uma certa sazonalidade. E agora no inverno, né, principalmente a síndrome do olho seco, né, muitos pacientes têm alteração na produção da lágrima e dos seus componentes, né, e ainda mais hoje em dia que a gente fica muito confinado em ambientes gelados, com ar-condicionado e secos, né, as pessoas sofrem bastante com isso também. Doutor, eu estou aqui com uma informação do Ibope de 2019, ela é um pouco antiga, mas eu não consegui encontrar uma outra que fosse tão significativa e que me chamasse tanto a atenção. Diz esta pesquisa que cerca de 34% dos brasileiros nunca haviam ido, até 2019, ao oftalmologista, ou seja, mais de 1/3 da população. Esse mesmo levantamento apontou também que boa parte das pessoas procura apenas o oftalmologista quando sente exatamente a necessidade de usar um óculos ou algum outro problema, uma dor, um incômodo, alguma coisa que atrapalhe a vista. O senhor percebe isso no consultório, que muita gente nunca foi, acaba indo pela primeira vez, principalmente depois de adulto ou mesmo idoso? Percebo sim. Tem muitos pacientes que procuram um consultório em torno dos 40 anos de idade e que nunca foram oftalmologista. Eles chegam para mim, né, falando que estão com dificuldade de enxergar para perto, né, que é um sintoma que começa a se manifestar nessa faixa etária, né, fora outros casos, como você falou, né, de pacientes que vêm a gente somente para resolver um problema. Eles não vêm muito para prevenir o problema. Isso a gente vê bastante no dia a dia do consultório, sim. Doutor Jean, a gente falou de adultos que demoram a ir, né, ao oftalmologista. Agora vamos falar das crianças, né, que estão aí, já nascem com as telinhas na mão, né, celular e tablet já é dado para bebês, né, ficarem ali interagindo. E a gente vê que quando a gente vai para a escola, eu pelo menos foi assim, fui para a escola e aí que detectou que eu tinha um problema na visão, porque eu não enxergava o que a professora estava escrevendo lá no quadro, né. E você nota também que as crianças estão precisando usar óculos mais cedo ou é mais nessa idade mesmo de ir para a escola, agora com tanta tecnologia?
Olha, essa é uma excelente constatação. O que aconteceu é o seguinte, né? Agora, com a pandemia, nós ficamos muito confinados em casa, principalmente as crianças, né? Por conta do ensino online. Então, a gente tem verificado, tem sido feitas pesquisas que isso tem aumentado a progressão de miopia. O fato de nós estarmos num ambiente mais confinado cada vez mais, em especial as crianças, né? Tem sido acometida aí pela essa pandemia da miopia, né? E com uma tendência cada vez maior de um uso de óculos, o que a gente não via antigamente, né? Uns 20, 30 anos atrás. E teria uma dica, né? Porque hoje em dia, criança e adulto o tempo todo na frente de computador, trabalho remoto, né? Tipo de iluminação, quanto tempo ficar em frente de tela, piscar mais. Qual a dica, né, para a gente dar uma descansada no nosso olho e não ter problema lá na frente? Então, né, para as crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem algumas recomendações de acordo com a faixa etária, né? Dependendo da faixa etária, eles recomendam até 2 horas de uso de tela, né, por semana. Né? Na verdade, é bem menos do que elas vêm sendo expostas, né? Nós, como adultos, nós sabemos que cada vez estamos mais expostos a isso, né? É computador, é tablet, é celular. Mas uma coisa que eu costumo falar para os pacientes no consultório é tentar fazer 1 hora, pelo menos, de atividade ao ar livre por dia, porque a luz solar, ela estimula o olho a não crescer tanto, porque o crescimento ocular que está associado com esse aumento dessa miopia na população. Doutor, a Lilian levantou um tema que realmente é bastante interessante, pertinente e atual, e aí me veio na cabeça que eu estou vendo muita propaganda de ótica falando de uma tal agora de lente azul. Funciona? Ela ajuda contra a emissão da iluminação de dispositivos eletrônicos? Então, né, a lente com filtro azul ela é uma coisa que tem sido bastante difundida, né, nos últimos anos, né? Não tem nada cientificamente comprovado quanto ao benefício do uso dessa lente no que diz respeito a doenças oculares, como degenerações maculares ou miopia, né? Normalmente o grande benefício é que o filtro da luz azul ele não altera muito a produção dos hormônios cerebrais que estão envolvidos no nosso ciclo circadiano, ou seja, a principal função é não atrapalhar o sono com o uso da tela, né? Mas muitos dispositivos como celulares, computadores, eles têm um filtro de luz azul que a gente já pode mesmo configurar no próprio software do equipamento, né? Ok. Pergunta dos ouvintes. Cirurgia existe só para miopia ou existe cirurgia para outros problemas também da visão? E todo mundo pode fazer? Então, né? Eu acho que o ouvinte deve estar perguntando da cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia para corrigir ou amenizar, né, o grau do paciente. Pacientes míopes, pacientes com astigmatismo e pacientes hipermétropes podem ser submetidos à cirurgia. Mas claro que nós temos uma faixa de pacientes que são candidatos e para isso, né, para saber se o paciente vai ser beneficiado com a cirurgia, é necessário fazer um estudo, né, bem pormenorizado de caso a caso, para saber se aquele paciente é um bom candidato e vai ser beneficiado. Nosso colega aqui de trabalho, Jonathan Alves, está perguntando se ceratocone também entra nesse rol aí de problemas que cirurgicamente podem ser corrigidos. Excelente pergunta do Jonathan, tá? Então, o ceratocone ele é uma contraindicação formal à cirurgia a laser, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha tratamento. Pacientes com ceratocone podem obter uma excelente visão, né? Claro, dependendo do caso, com o uso de lentes de contato, na maioria das vezes rígidas, né? Ou também tem outras alternativas, como a implantação do anel intraestromal, que visa a redução desse ceratocone, e naqueles casos mais graves, os pacientes precisam ser submetidos a transplante corneano. Doutor, para a gente encerrar a entrevista, gostaria de perguntar o seguinte. Durante muito tempo, e ainda hoje, a gente ouve algumas pessoas dizendo que preferem ir a outro centro, a outras cidades maiores para fazer tratamento, principalmente cirurgias. A pergunta é, Araçatuba hoje está preparada para prestar atendimentos mais complexos para o paciente ou as pessoas ainda precisam sair da cidade para procurar isso? Excelente pergunta, Marcelo. Então, eu sou especialista em retina. As doenças que eu trato, elas precisam de um equipamento altamente complexo, né? Tanto para fazer o diagnóstico e os exames. E graças a Deus eu pude me mudar aqui para Araçatuba,
né? E junto com a equipe lá do Hospital do Olho, a gente consegue instituir tratamento para grande parte dessas doenças que são complexas, né? Mas a cidade conta também com estrutura para tratar doenças complexas de córnea, casos difíceis de glaucoma, né? Como eu falei agora, os casos difíceis de retina, cirurgias de catarata, cirurgias refrativas. Então, para a grande maioria dos casos, até em casos mais complexos, o paciente pode ser tratado sim aqui na cidade. Perfeito, bom saber, ótimo saber É. disso, né? Dr. Jean Coutinho, muito obrigado pela gentileza de nos atender e pelas informações prestadas. Bom trabalho para o senhor, boa semana, bom dia. Um abraço a todos, fico muito grato pelo convite. Boa semana para vocês também. Boa semana, volte sempre. Obrigada.